Tudo bem? Professor Tiago, aula de redação, frente C, aula 7. Pessoal, o assunto de hoje não é novidade para nós. Lá atrás, a gente já trabalhou com o texto dissertativo argumentativo quando a gente falou pela primeira vez de redação no Enem. Hoje, a gente formaliza todo esse conteúdo falando sobre as características desse gênero importantíssimo. Aliás, o gênero mais cobrado em vestibulares, concursos e exames justamente como o Enem. Beleza? Então, muita atenção, aula importante hoje. O que é um texto dissertativo argumentativo? Sendo bem direto, um texto dissertativo argumentativo é um texto de opinião, predominantemente opinativo. Ele pode e deve conter informações, dados, enfim, aspectos da realidade, um conhecimento denotativo, conceitual. No entanto, o que predomina justamente é seu caráter opinativo, ou seja, gente, o que é importante nesse texto antes de qualquer outra coisa? Claro que a gente tem que identificar o tema, claro que a gente tem que ter conhecimento do tema, mas em algum momento do texto, e isso tem que estar de forma clara e de preferência, gente, importante, né? Lá nos primeiros parágrafos, a gente precisa mostrar uma opinião, um posicionamento. Ok? E esse posicionamento, claro, ele precisa ser defendido por meio de argumentos. A gente já fala o que é argumento daqui a pouquinho, beleza? Outra coisa importante, gente. Qual que é a função de um texto opinativo? Ele tem uma intenção persuasiva, ele quer convencer o leitor. Então, gente, a gente pode resumir da seguinte forma. O que é um texto do gênero dissertativo argumentativo? É um texto em que se assume um ponto de vista e que se defende esse ponto de vista por meio de argumentos, visando ao convencimento do leitor. Beleza? Então, como já dissemos, é o texto mais cobrado em vestibulares, exames, concursos, enfim. Ok? Então, vamos lá. Aqui, gente, a gente precisa dar uma olhadinha com calma nesse texto. Ele vai aparecer aí para vocês, tá? Vejam lá, O que vamos ler na sequência são trechos da questão única de produção de texto do Exame Nacional de Ensino Médio de 2014. Isso, gente, faz parte do enunciado da questão do Enem de 2014, tá? Você pode ler com calma, aí ok. O tema, gente, do Enem 2014 foi justamente a publicidade infantil, a regulamentação da publicidade infantil no Brasil. Beleza? Agora, perceba o seguinte, a publicidade infantil é um tema que envolve aí diversos olhares, diversas opiniões. Então, nesse exame, nessa proposta em especial, você era convidado a manifestar aí um ponto de vista, ok? Considera-se que a publicidade infantil é uma questão delicada, ok? E você é convidado a elaborar, né, uma opinião a respeito do tema. O que você pensa sobre isso? Tá? Será que a publicidade infantil ela deve simplesmente ser livre? Será que a publicidade infantil precisa de uma regulamentação? Será que ela tem que obedecer a certos padrões? Tem que ter um horário delimitado? Tem que ter um tipo de conteúdo específico? Ou ainda, será que a publicidade infantil ela deve ser completamente proibida? Esses são os 3 pontos de vista básicos que você poderia adotar. Ok? Então você poderia fazer a defesa da autorregulamentação da publicidade infantil por meio de órgãos como o CONAR, ok? Que é um órgão que fiscaliza a produção publicitária no Brasil, e esse órgão ele recomenda ou não a manutenção dessas peças publicitárias, se a peça fere, por exemplo, alguma questão ética, enfim, recomenda-se que ela seja retirada de circulação. Quem faz isso é o CONAR, que é um órgão da própria indústria de propaganda, ok? Depois a gente tem uma outra medida, uma medida mais direta, que é a proibição total da publicidade voltada ao público com idade inferior a 12 anos. E tem uma terceira proposta que fala da regulamentação. Regulamentação significa submeter a regras, ok? Então, regulamentação da publicidade voltada a crianças, estabelecendo padrões de conteúdo, restrição de horários, etc. Tá? Basicamente, esses são os 3 pontos de vista que se pode adotar a respeito da publicidade infantil, ok? Agora vai aparecer mais um texto aí para vocês, beleza? Que é um exemplo, tá?
A partir desse exemplo, eu quero mostrar alguns elementos básicos aqui, gente. A apresentação do tema, que é importante, né? A gente já falou sobre isso. Esse é o papel da introdução, apresentar o tema. E aqui também a gente já tem um posicionamento, tá? Em um dos nossos exemplos. Veja lá. Então, no Brasil, é comum que se ligue à televisão e esteja passando alguma propaganda com teor apelativo aos jovens. Publicitários usam de inúmeros meios para atrair a atenção das crianças e conseguem. Estas, cada vez mais conectadas a todo tipo de mídia, acabam se influenciando pelo que é divulgado na televisão e pedem aos seus pais que compre o que foi ofertado. O problema é que cabe aos pais escolher qual brinquedo o filho deve ter, por exemplo, e não ao grande empresário. Este tem como finalidade o lucro, enquanto aqueles querem o crescimento de seus jovens. Dessa forma, é comum que os donos de empresas criem brinquedos que não têm a menor intenção de ensinar nada às crianças. Os pais, pelo contrário, tendem a escolher, por exemplo, os brinquedos que passem a seus filhos conhecimentos que julguem necessários. Com a publicidade infantil, os empresários tomam para si funções que cabem aos pais e, por isso, esse tipo de publicidade deve ter fim. Então, perceba, esse trecho aqui, gente, é um trecho de uma redação nota 1000, publicada aí pelo INEP, na cartilha do participante do Enem. Recomendo que você sempre dê uma olhadinha, é um material bastante importante. Ele é um material público, divulgado ano a ano, e a gente tem um histórico interessante. Como o Enem é aplicado já desde 1998, a gente tem um histórico desse material que é bem importante para vocês, ok? Beleza? Então perceba, gente, o seguinte, esse texto ele começa fazendo a apresentação do tema, né? Lendo os primeiros parágrafos, a gente já sabe que o tema é publicidade infantil, tá? E perceba que aqui também, ó, o autor ou autora do texto, já na introdução, já deixa claro um ponto de vista. Aqui, gente, de forma inequívoca, a gente está lidando com um texto, né, que defende o fim da publicidade infantil. É importante, gente, que se assuma um posicionamento sempre. Aquele formato de texto com prós e contras, né, ele não cabe aqui, ele não se aplica a esse tipo de situação. Beleza? Vamos lá. Então, os dois itens, né, a gente acabou de falar sobre isso. Ó. O trecho corresponde ao segundo parágrafo da introdução de um texto avaliado com a nota máxima, que é 1000. Nele, no trecho, percebe-se a apresentação clara do tema e a tese posicionamento. Ok? Outra coisa importante, gente, emprego da norma padrão e características estilísticas do texto dissertativo argumentativo. Gente, por que a norma padrão? O que é a norma padrão? Norma padrão é aquilo que a gente conhece vulgarmente como português correto. E correto entre aspas, gente, porque esse conceito de correto, ele não está adequado, né, ao que defende a linguística, enfim, isso é um outro papo, né? Mas, enfim, a norma padrão é aquilo que a gente conhece por português correto, ok? A norma padrão, ela representa uma variedade linguística que está aí descrita nos dicionários, gramáticas, catalogada nos dicionários, descrita nas gramáticas, enfim, é essa variedade que a gente precisa utilizar. Isso está no enunciado e é um item de correção, ok? Beleza? Quais outras características estilísticas? Então vamos lá, gente. Normalmente um texto dissertativo argumentativo mostra uma linguagem pessoal, ou seja, não cabe o uso da primeira pessoa, né? A gente tem que usar sempre a terceira pessoa. E por que se recomenda o uso da terceira pessoa? Porque isso denota objetividade e racionalidade. O uso da primeira pessoa, de certa forma, enfraquece esse pulso argumentativo do texto, porque a primeira pessoa muitas vezes mostra um olhar mais particular, subjetivo, que pode ser relativizado com mais facilidade. Por isso, recomenda-se sempre o uso da terceira pessoa, ok? Evite expressões, isso é importante, ó, evite expressões como, no meu ponto de vista, eu acho, enfim, porque isso denota subjetividade, beleza? Fere, portanto, os princípios estilísticos do texto dissertativo argumentativo. Beleza? A gente vai para a aula 8, que é a sequência, não percam.